Que a senhora falou, inclusive aqueles 11 R's que a senhora colocou, questão de contar, são 11 R's referentes a cada um, a cada indivíduo, né? Então, essa felicidade interna bruta, na verdade, por tudo que a senhora colocou, aparentemente, assim, basta que a gente, como indivíduo, a gente melhore, que no fim a gente consegue essa felicidade e melhora o ambiente, melhora o planeta, é isso? Você dificilmente consegue fazer mudanças fora se não tiver uma certa coerência dentro de você. Você tem que estar mudando aqui dentro. Quando, muitas vezes, a gente separa o que eu falo do que eu faço. Quem é professor aqui, eu acho que deve sentir muito bem isso na pele. Quando um professor fala uma coisa e faz outra, que moral ele tem para nos falar sobre isso? Né? Então, como é que os jovens, né, as crianças, os adolescentes, vão acreditar numa pessoa que fala uma coisa e faz outra? Quando você acredita nas coisas, quando você tem procedimentos em função das tuas crenças, dos teus valores, né, você é. Né? E na medida em que você é, você está confortável dentro de você. Quando você vive, né, eu senti muito isso com a idade. Né? Quando a gente é jovem, a gente tem uma certa percepção, certa autoestima, uma certa forma de se olhar. Quando você envelhece, o visual muda, né? Não tem mais aquela bela cinturinha, né? Você muda a sua estética, né? Então dá um balanço na sua autoestima, mas aí você percebe que certas mudanças na sua materialidade, no seu exterior, são substituídas por outros conceitos, por outros valores, por outras qualidades. A paciência, a capacidade de administrar melhor as emoções, né? a autenticidade, o poder ser, o se sentir bem, não importa com que roupa você esteja vestida, você está bem aqui dentro com você, bem com o que você pensa, bem com o que você sente, bem com o que você deseja, bem com o que você está fazendo. E mesmo que às vezes as coisas deem errado, né, você começa a perceber que aquilo que aparentemente era terrível, que estragou seu dia, na realidade é uma grande oportunidade de aprendizado. Né? Então eu acho que quando você muda dentro, naturalmente você vai mudando fora. Toda vez que você evolui em níveis de consciência, inclusive você começa a mudar de amizades, de companheiros. Porque as pessoas que não evoluírem junto com você, não tem mais papo. Não dá mais para sair junto, porque os objetivos são diferentes, os interesses são diferentes, as preocupações são diferentes. Né? Então, a mudança começa dentro. O bem-estar começa se você se autoaceita, se você se autorrespeita, se você acredita que é dotado de um programa genético de ser humano que lhe dá grandes potencialidades e inteligências. Acredite em você. Descubra o que está lá dentro. Bota para fora. Deixa desenvolver. Deixa acontecer. Acredite nessa qualidade. E quando a gente vai descobrindo essas capacidades, essas habilidades, esses dons, use isso profissionalmente. Ser um profissional em harmonia com o teu programa é tão gostoso. Você vai trabalhar para fazer o que gosta. Isso não tem o que substituir. A senhora falou a gente, quando é novo, né, a gente pensa de uma forma e vive de uma forma. Quando a gente fica mais maduro, que a gente percebe que a gente pode mudar internamente. Né?
podia tentar fazer isso já jovem, né? Viver uma vida muito melhor, né? O ser humano aprende convivendo. É no convívio com a sociedade, no convívio com as outras pessoas, no convívio e diálogo consigo mesmo, dialogando com o que pensa, dialogando com o que sente, dialogando com as vontades, os desejos, os sonhos, as aspirações, dialogando com os acertos e os erros. É convivência que constrói a gente. Então, o aprendizado na universidade é um aprendizado que é orientado, sistematizado, metodizado, e isso acelera o nosso processo tecnológico, né? De sistematização do conhecimento, mas é no convívio. Então, eu acho que o jovem ainda não teve tanta vivência, tanta oportunidade de convivências e vivências para perceber certas coisas. Por isso, a troca, o diálogo entre diferentes faixas etárias pode fazer com que a gente aprenda com a experiência do outro. Eu não preciso cometer os mesmos erros que ele, né? Admitindo que você fosse mais velho. Eu sei que não é, né? Mas admitindo, se eu aprendo com o teu erro, eu economizo as minhas pauladas na vida. Eu aprendo não vou fazer as mesmas, né? Porque às vezes a gente acredita, comigo é diferente, comigo não vai acontecer, né? Comigo eu vou fazer diferente. Então, eu acho que a gente também tem que ousar. Agora, o essencial é o equilíbrio, equilibrar a ousadia, fazer coisas novas, né? Mas também o aprender com a experiência do outro, e principalmente aprender com a sua própria experiência. Alguém aqui já reparou que de vez em quando a gente começa a rodar em círculo e um determinado problema sempre acontece com a gente e aquele problema se repete e se repete? Ali é algo para você parar, prestar atenção e aprender. Enquanto você não aprender a lição que está contida naquele acontecimento, ele vai voltar para você. Você vai voltar a viver aquela mesma experiência. Eu brinco sempre que, enquanto eu não aprendi a lição, eu fiquei casando. A hora que eu aprendi a lição, não precisei mais casar. Sim, eu acredito muito no desenvolvimento sustentável do mundo. Porém, eu reflito muito na questão da quantidade de pessoas que tem na Terra atualmente. Se é possível que 6 bilhões de pessoas vivam na Terra. Se existissem na Terra 6 bilhões de pessoas conscientes, responsáveis, daria. Tá? A gente basta sabermos racionalizar, organizar, seria possível, porque a Terra produz comida para todos. É que o nível de desperdício é tão grande no processo de extrair os elementos da natureza, no processo de trabalhar a produção, em todas as etapas do processo produtivo, é um desgaste terrível, é um desperdício enorme. É desperdício da água, é desperdício da energia, é desperdício dos minerais, é desperdício dos vegetais, de tudo, um grande desperdício. Agora, tem um outro aspecto. O planeta Terra é habitado por uma diversidade tão grande de pessoas e de níveis de consciência e de níveis de desenvolvimento que não dá mais para o planeta sobreviver com essa grande heterogeneidade. O processo é altamente destrutivo. Então, é como se nós tivéssemos, que o planeta Terra, imagina-se a figura de um cachorrinho. O planeta Terra é um cachorrinho, ele está empesteado. É muita pulga, é muito percevejo, é muito isso, é muito aquilo. E vai chegar uma hora que ou ele chacoalha e bota essa turma para fora, o que estiver incomodando, ou ele não vai conseguir sobreviver. Eu acho que é o que está acontecendo com o nosso planeta. Eu acredito, infelizmente, que muita gente vai morrer. Muita gente vai sair do planeta. Eu tenho uma leve impressão que só vai poder continuar no planeta pessoas com sintonia, com frequência, mas em harmonia com as leis da natureza e do planeta. Eu vou falar umas coisas aqui, eu não sei se vocês... Bom, aqui a gente pode tudo, não pode? Tem censura?
Eu não sei se vocês sabem, mas existe todo um planejamento de guerras hoje no mundo. As nossas guerras, guerra aqui, guerra acolá, a distribuição de armas, o fomento das brigas entre diferentes tribos, etnias, tudo isso é planejado. Precisa, o setor guerra no mundo, né? Essa força do poder bélico precisa queimar todos esses arsenais. Eles estão obsoletos. O pulo, o salto de qualidade dos instrumentais de morte é muito grande. Então eles precisam promover a venda de tudo isso, né, para que não só entre mais dinheiro no caixa, mas ao mesmo tempo que também morra mais gente. Quanto mais gente morrer, melhor vai sobrar terra para os poderosos. Existe um projeto internacional chamado... como é que chama? Nossa vida, me deu um branco, né, com relação... Mas é um projeto, daqui a pouco eu lembro e eu falo. Então, preservação... Não, qual você falou? Não é o projeto... o projeto Vênus é um deles também. Mas é um projeto, é Humanidade Preservada. Ele tem várias linhas. Não sei se você sabe, mas grandes potências estão construindo verdadeiras cidades subterrâneas, com tudo que você possa imaginar de estocagem de alimentos, de condições para viver pelo menos 3, 4 anos. Como eles sabem que o processo é irreversível, o aquecimento global, né? E os processos que vão ser decorrentes disso, porque mesmo que hoje a gente parasse de usar petróleo, que a gente parasse o processo poluidor, nós não conseguimos mais parar, porque o que já foi feito se tornou irreversível, ok? Então vai ocorrer aquecimento maior, vão ocorrer raios prejudiciais à saúde, né? Então vai ter muita mortalidade no planeta Terra. Então, essas pessoas que por terem fortuna se consideram mais gente do que as outras gentes do planeta, estão fazendo, né, esses grandes subterrâneos e estão nos seus lugarzinhos reservados. E nessa mesma linha, né, está havendo uma identificação e seleção dos tops da inteligência humana no planeta Terra, para poder termos uma grande quantidade de pessoas de alto nível de conhecimento e de vocações, para poder ser levado para o projeto Vênus e outros planetas aí, tá? Estão se preparando outras idas da espécie humana para outros lugares, porque se a planeta Terra tiver um abalo muito grande e comprometa a população, depois você tem uma população para voltar e ocupar os espaços. E também tem aqueles projetos mirabolantes, né? Com a previsão de que o hemisfério, o Polo Norte, vai ter degelo pela mudança do eixo polar. Com esse degelo, a expectativa é que vá aflorar os minerais do Polo Norte. Em compensação, a parte que vai ficar congelada vai ser o norte da Europa. O norte da Europa ficando congelado, a população do norte da Europa tem que migrar para a África. Então, quanto mais africanos se matar agora, melhor vai ser depois para a Europa ocupar a África, né? Então, isso são as falas desses grupos internacionais, tá? Assim como tem aqueles vídeos que se passam hoje em dia, né, das ONGs internacionais de outros países que falam do que é o Brasil, que o Brasil está destruindo a Amazônia, então vamos comprar a Amazônia, né, vamos fazer um grande reservatório para a humanidade. Então tem uma série de coisas que estão acontecendo, né? Eu sei que dentro de tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não posso jurar para vocês que seja uma verdade, mas tudo isso está sendo falado, está sendo discutido. E ouvindo a senhora falar, né? Primeiro quero dar os parabéns, né? Eu sou terapeuta, né? De família, trabalho com psicodrama, então muitas coisas vêm de encontro com o meu trabalho.
Mas ouvindo a senhora falar, me vem um pensamento que eu tenho tido assim, pode falar tudo agora, a senhora falou, eu falei, então eu vou me expor. Não é assim, uma fala simplória, ou então uma atitude feminista, mas eu queria saber o que a senhora pensa, por exemplo, quando eu ouço tudo isso, o universo masculino, que responsabilidade que o universo masculino tem em tudo isso. Não vamos isentar a mulher da responsabilidade, né? E muitas vezes ser conivente com tudo isso. Mas o mundo é comandado pelo poder masculino ainda. Então veja assim, as guerras, quem está por trás das guerras? Quem está fomentando essa indústria bélica? Os homens. Quem está no tráfico? Os homens. Não que não tenha mulher. Uma coisa é homem e mulher, outra coisa é o elemento masculino e o elemento feminino. Todos nós temos o componente masculino e o componente feminino dentro de nós. Acontece que, em função de hormônio, em função de padrão de pensamento, em função de valores, né, de conceitos, a gente adota determinadas escolhas. Mas, ao mesmo tempo, tem componentes genéticos. Ao nascer, nós temos um programa genético que, para determinadas características nossas de personalidade, nós somos expansivos e para outras nós somos retrativos. Então, tem alguns aspectos da genética que são condicionantes, mas também tem grandes componentes do cultural, do social, dos nossos valores, da influência que a nossa cultura tem. Eu apenas não vou poder falar tudo o que eu gostaria. Nós precisaríamos ficar uma outra noite para discutir isso, né? Mas eu quero lembrar o seguinte: tirar do componente genético, né? Levando em consideração o elemento genético, né? Então, se eu, por exemplo, qual um aspecto de comportamento? Organização, por exemplo. Se eu nasci geneticamente organizado, tudo que eu faço é organizado, é para dentro. Então, minha gaveta tudo arrumadinha, minha estante arrumadinha, minhas coisas são arrumadinhas. Se esse componente genético é de expansão, tudo que eu mexo eu espalho. Então, eu sou desorganizado. Então, é com a história de vida que eu vou poder depois organizar, equilibrar. Então, porque também ser muito organizado é péssimo. Ser totalmente desorganizado é péssimo. É na nossa história de vida, da convivência, que eu vou adquirir o equilíbrio do organizado e do desorganizado. A mesma coisa o componente masculino e feminino. Se eu tenho muito estrogênio, eu tenho um perfil. Se eu tenho muito testosterona, o perfil é outro. Então, levado tudo isso em consideração, eu vou contar mais uma coisa que eu não costumo falar, mas como aqui vale tudo. Hoje, no planeta, nós temos uma série de forças importantes e interessantes. Por exemplo, no Brasil, há 40 anos atrás, você não tinha esse mercado paralelo que você tem hoje. Você não tinha uma economia paralela que você tem hoje. Você não tinha um poder ilegal governando junto com o poder legal. Hoje nós temos o poder, né, do PCC, temos uma série de desgovernos na lateral. Como é que começou? Começou com toda essa massa de população excluída que precisava sobreviver, que não tinha emprego. E essa população foi trabalhando no mercado paralelo. Os espertalhões foram se apropriando desse mercado paralelo e fazendo essa grande economia paralela, né? Então, isso que acontece no Brasil em pequena escala, acontece no planeta. Nós temos esses grandes grupos que controlam, que estão acima dos governos. Então, nós temos um grande grupo que são os militares. São da indústria bélica. São as pessoas que, com componente genético, componente cultural, deixaram, e com muito estrogênio, com testosterona, deixaram, né, a necessidade de conquista.
de domínio, de luta, de poder. Mas tem um outro grupo que a vida para eles só tem sentido, só tem razão pela pesquisa, pela tecnologia, pelas grandes descobertas. E eles têm um tesão tão grande por descobrir coisas novas e descobrir tecnologia, e eles fazem qualquer coisa para poder entrar nesse campo. Então nós temos em todos os países grandes pesquisadores, grandes descobridores. E nós temos que ter um terceiro grupo muito claro, muito evidente, de pessoas que têm uma capacidade, uma habilidade para acumular riqueza, que é impressionante. A vida para eles é acumular, é conquistar riqueza e acumular. Esses 3 grupos são importantíssimos hoje no planeta, porque quem tem grana compra a tecnologia e desenvolve e aumenta mais sua riqueza. Os bélicos contratam os da tecnologia e faz mais guerra. Então o grupo da tecnologia fica entre os grandes ricos e os grandes guerreiros e sobrevive. Como o prazer da vida deles é a pesquisa, é o desenvolvimento tecnológico, então eles não se questionam muito. É por isso que a ética saiu da ciência, saiu da tecnologia. Mas tem uma grande massa de pessoas que nem têm essas 3 ambições, que só quer viver, aprender a conviver, ser feliz. E essa grande massa que está aí, e que se sente muito sozinha, muito abandonada. E que é dominada, manipulada. Então, é impossível continuar desse jeito, porque esses grupos de dominação econômica e bélica, eles comandam tudo no planeta. Transcende o poder dos países. Então, o que nós estamos vendo de crise financeira? É terrível. Mas eu vou voltar rapidamente na sua questão. Eu divago demais, né, bem? Mas o problema não é o homem ou a mulher. É esta força masculina ou a força feminina. Toda civilização que desrespeita a mulher, desrespeita a terra e é dominadora, exploradora e destruidora. Toda nação que valoriza a mulher, o elemento feminino, procriador, valoriza a terra. Valorizando a terra, desenvolve organização social sustentável. Então, não é o homem que não presta. É o equilíbrio. Nós temos que aprender a equilibrar. Desculpa, eu nem devia ter falado essa expressão, foi muito vulgar. O problema não é no homem agressivo, é o componente masculino dominador, conquistador, dominar as outras qualidades, os outros aspectos que existem no ser humano. Então, se nós não resgatarmos o elemento amoroso, o elemento procriador, o elemento cuidador, a gente não vai sair desse sufoco. É o seguinte, eu acho que isso tudo é uma grande verdade. Eu acho que nós vamos ver muita coisa mirabolante, como dizem aqui. Mas eu acredito que é ecológico. Nós vivemos num ecossistema. Muita gente tem que morrer para muita gente sobreviver. Isso é muito claro. Eu vejo assim. Eu vou dar só um elemento que é importante. Se eu sou rica e estou na lista das famílias que vão ter seus espaços reservados nas cidades subterrâneas, eu não estou muito preocupada, né? Mesmo que o mundo detone, eu tenho o meu lugar garantido. Depois que passar essa problemática de grandes radiações e de convulsões do planeta, a gente volta para cá e a gente retoma o planeta, né? Mas se eu sou da população baixa renda, né? Da população que não tem a ganância do acúmulo, quer ser feliz, mas não quer também dominar, né? nem acumular, o que sobra para a gente? Será que nós vamos ser, será que você vai ser um dos elementos que vai sobreviver no planeta? Ou
que da chacoalhada que o planeta vai dar, a gente vai cair fora. Como é que eu vou ficar sabendo quem é que vai ficar no planeta? É quem tem dinheiro que vai ficar no planeta? É quem tem poder que vai ficar no planeta? Que tipo de poder é que vai ficar no planeta? O planeta ele é ser vivo, ele tem vibração, ele emite ondas, ele tem frequência. Os seres humanos que estiverem em sintonia com a vibração do planeta têm muito mais probabilidade de estar no planeta. O nosso corpo, quando ele fica doente, ele tem mecanismos internos de eliminar os seus patógenos. Mas quando você está desequilibrado, aí você tem proliferação de algumas desses indivíduos. Nós somos um desses indivíduos do planetinha Terra que multiplicou demais, né? E que multiplicou de uma forma desorganizada. Então, o nosso organismo tem mecanismos internos de seleção e todos aqueles que estiverem em harmonia fica. Quem não está em harmonia vai ser eliminado do próprio metabolismo do sistema. E é o que eu acredito que vai acontecer com o planeta Terra. Quem vibra na sintonia das leis do universo que regem o planeta Terra, fica. Não adianta se é em cima, se é embaixo, se é dentro do oceano, se é na estratosfera, não interessa. Não vai ficar. Não vibra. Tá? É um processo seletivo de vibração. Queria perguntar sobre, você falou dos grupos beneficiados, e se existe algum fermento, alguma coisa que faz essa massa crescer. E olha, eu tenho certeza absoluta que vocês são formadores de opinião. Tenho certeza absoluta que vocês que estão aqui estão preocupados com o processo de mudança, transformação e crescimento de vocês. Porque senão vocês não ficavam. O corpo de vocês não deixa vocês ficarem aqui. Quando os outros interesses são maiores, quando o que a gente está falando não diz nada com você, teu corpo te leva embora. É normal. Né? Você vai em busca do que te dá conforto. Se esse tipo de blá aqui não tem nada a ver contigo, você não fica. Não tem razão de ser. Você não está ganhando nada para ficar aqui. Né? Quem está aqui agora, com certeza, tem vontade de mudar. E tem poder para mudar. E eu acho que o que vocês estão fazendo aqui em Botucatu, de ter a oportunidade da Fundação comprometida com este processo, de abertura, de diálogo, de troca, de experiências, de ter iniciativas, fazer projetos pilotos, aprender no próprio processo, é o caminho, é fundamental. Então, aqueles 3 As: abertura para as coisas novas, aceitação de si próprio, do jeito que é. Não importa a cor do teu cabelo, o tipo do teu nariz, o tipo de estrutura que você tem, não importa. A qualidade está dentro. O programa genético, o potencial para o qual você nasceu aqui no planeta está dentro de você. E a única pessoa que pode tirar isso de dentro de você e pôr para fora e colocar no coletivo é você. Ninguém vai fazer isso por você. Então, isso é fundamental. Acreditar nesse programa e tentar descobrir. Enquanto você tiver vida, você vai estar revelando e descobrindo isso. A cada dia você vai descobrir coisas novas. A capacidade do ser humano de fazer é fantástica. Abertura, aceitação de si, aceitação do outro. Ninguém que está, todo mundo que está aqui no planeta está aqui porque tem um papel, porque tem uma função. Ele pode até não ter consciência de que ele está fazendo essa missão, esse papel, mas ele está. Até as pessoas que a gente acha que são péssimas, que são ruins, que são horríveis, né? Que não sei como é que ainda está vivendo aqui no planeta Terra, até essas pessoas têm um papel. Elas nos estão mostrando um padrão de ser humano que a gente não quer. Elas dão um parâmetro para a gente. Você quer isso? Você quer ser como ele ou não? Tá? Então, tudo que está aqui no planeta Terra está tendo um papel, está tendo uma função na nossa vida. Então, abertura para coisas novas, não ficar só no velho.
Porque é confortável, é cômodo você ficar no que você já sabe, naquela da rotina do dia a dia. É duro mudar, a gente não gosta muito de mudar. Mudar tem que aprender coisas novas e dá trabalho. Então, abertura, aceitação de si, aceitação do outro, aceitação da circunstância. Por que isso foi acontecer comigo? Eu vivi uma experiência interessante, se vocês permitem que eu fale. Um dos meus netos arrumou uma namoradinha. E aqueles amores, né, dos adolescentes de 20, 22 anos, ele chegou num determinado momento, trouxe a garotinha para casa. Vó, ela está com um problema na família, você tem que ajudar a minha namorada, deixa ela ficar morando com você, para a gente poder ela recomeçar a vidinha dela. Tudo bem, vamos lá. Durante 3 meses ela viveu conosco, né? Como se fosse da família. A gente não conhecia, mas por amor, né? Ela veio para a gente, junto de nós. Em determinado momento, eu percebi que ela mentia. Ela entrou num círculo vicioso de mentiras e mentiras e mentiras que não conseguia sair, escapar do ciclo de mentira. Foi a historiazinha de vida dela que ela teve, que fez ela desenvolver isso. Mas chegou num ponto que não dava mais para ela ficar em casa. Aí o que nós fizemos? Alugamos num imóvel, um quarto, cozinha e banheiro, né? Mobiliamos para ela começar a vida dela. Olha, você está mentindo, entrando num círculo vicioso de mentira, vai ser problemático. Viva sozinha para você se corrigir, você tem todo o conforto, e vamos ver se você consegue sair desse marasmo. Sabe o que ela fez? Ontem, vendeu os móveis que a gente cedeu emprestado para ela. Eu falei, puxa vida, por que isso aconteceu comigo? Eu falei, né? Que coisa incrível, né? Então, o meu maternalismo de querer ajudar as pessoas, mas foi fantástico, porque foi um processo que me fez perceber que o impulso primeiro foi de brigar com ela. Mas por que brigar com ela? É a história dela, a vida é dela, a decisão é dela. É ela que faz as decisões que quer. O que eu fiz, aquilo que era importante para mim, eu fui lá na casa de móveis usados para quem ela vendeu, comprei de volta. Só que agora, a vida dela, o que ela vai fazer com a vida dela é dela. Não é mais meu problema. Então, não é porque isso aconteceu que agora eu não vou ajudar os jovens. Eu sou profissional que investe em adolescentes. A gente precisa continuar dando oportunidades aos jovens. Mesmo que a gente faça coisas erradas, mas a gente tem que viver, né? Sentir esse processo e cada um é que faz as suas escolhas. Não sei se isso contribui, né, para dizer que é um processo delicado, mas tudo que acontece tem uma razão de ser. Aí, só para terminar, eu tenho uma netinha que a gente percebeu esta semana que ela estava entrando em processos de mentira. Normal, né? Todos nós mentimos, quem não mente? A gente mente para a gente mente para o professor, a gente mente para o outro, mente por conveniência, né? Só que o problema é saber o limite dessas mentirinhas que a gente vai falar. Fala que eu não estou, diga que eu já saí, né? Essas coisinhas que a gente faz no dia a dia em casa. E eu comecei a ver que a minha netinha começou a entrar num processo de mentira. Isso que aconteceu com essa garota, né, que eu fiquei uma pena danada dela ter escolhido este caminho, né, me alertou, falou assim, como fazer com que esta outra, que está entrando num ciclo de mentiras, não entre no mesmo caminho. Eu acho que o fato de termos um espaço educador aberto, onde você pode falar o que você está pensando, sentindo, teus sonhos, teus medos, tuas preocupações, eu acho que é um primeiro passo. Eu acho que na medida em que outras pessoas tiverem as mesmas preocupações e necessidades que
Vocês podem também usar deste espaço para chamar pessoas que possam dar subsídios às problemáticas, às temáticas que vocês querem trabalhar. Eu acho que vocês podem ampliar mais ainda. O patrimônio está aqui. Ao invés de ser apenas esses encontros que são mensais, vocês podem fazer encontros quinzenais, semanais, com identificação de problemas, fazendo diagnóstico, levantando os problemas, caracterizando os problemas, buscando pessoas que possam vir discutir junto, refletir junto, aprender junto. Porque eu acho que não existe essa questão professor-aluno, não existe. Primeiro porque aluno quer dizer sem luz, tá? Então, para mim, isso não existe. Pessoa sem luz. Todo mundo tem luz. Existem pessoas que aprendem juntos. Uns que têm mais experiência, mais vivência, outros que têm menos, mas você é mais novo do que eu, mas você pode conhecer um mundaréu de coisa que eu não conheço. É na nossa relação, no nosso convívio, que você me ensina e eu te ensino. E a gente aprende junto. O importante é poder ter espaço para discutir onde estão os problemas, que dúvidas, que questões vocês têm. E encontrar pessoas que estejam dispostas a discutir, pensar junto essas problemáticas. Porque dúvidas nós vamos ter sempre. O importante é que a gente vai mudando as dúvidas, né? Vai solucionando algumas e criando outras. Mas essa sede de conhecimento, essa sede de fazer corretamente, eu acho que a gente aprende sentindo. Não é só razão. A razão te dá uma certa coerência, mas o sentimento vai falar mais forte. Se essas vivências tivessem me acontecido quando eu era mais jovem, eu ia ficar com uma raiva danada. E eu não fiquei nem um minuto com raiva. Não tive nem decepção. Eu apenas falei, que pena que ela não soube aproveitar a oportunidade dela. Entende? É o respeito ao caminho que cada um escolhe. Agora, no seu caso, na medida em que você identifica aspectos que você quer aprofundar e discutir, traga para a turma aqui, gente. Pode me chamar que eu venho correndo para discutir junto e aprender junto. Agora, a resposta é você que vai dar. Você tem que começar a acreditar no que você pensa, sente, na tua intuição. Ouça a tua intuição. Não deixe de ouvir a tua intuição. A intuição fala muito para a gente. A intuição é um dos sentidos que você tem e que precisa ser usado. E ninguém sabe tudo, né? É tentativa, acerto, erro. Tentativa, acerto, erro. O cuidado apenas é não ficarmos repetindo muito no mesmo erro. Quando começou a repetir 2, 3 vezes, vamos analisar direitinho. Por que é que a gente está cometendo? Aonde que está o erro? Porque às vezes a gente nem percebe, né? Agora, o problema é que nem sempre você tem, na nossa organização social, quando você é autêntico, você é verdadeiro e você fala das coisas, você se revela. As pessoas que não têm o mesmo nível de consciência, de respeito e de aceitação, elas podem usar o que sabem de você para te prejudicar. Esse é um dos sérios problemas desse nosso processo de aprendizado. Na nossa organização social, como os valores são outros, é de ganância, é de tirar o teu espaço, é de poder, né? As pessoas... Então, criar um ambiente de confiança, onde você possa dialogar, possa pensar alto, né? E essa informação não ser usada em seu prejuízo, eu acho que é o grande desafio. Então, por isso é bom falar disso quando já é final de noite, que todo mundo que não estava sintonizado já saiu, então dá para você falar disso, porque quem está aqui, com certeza, tem amorosidade, tem aceitação, tem respeito. E não vai usar o conhecimento que tem sobre você contra você. É a segunda vez que ela está vindo aqui este ano, né? Então, só esse ano a senhora esteve aqui 2 vezes, né? Então, fui privilegiada. Então, a gente pretende que mais vezes, com certeza, a senhora vai ser convidada.
E podemos convidar outras pessoas, né, com experiências complementares para a gente trabalhar junto. Né? Se autoconhecer, se heteroconhecer e se eco-conhecer. Nós agradecemos a disponibilidade e já vamos mais para frente convidá-la novamente para proferir uma outra palestra sobre outros temas, mas que envolvam toda essa problemática que é o ser humano, né? Que é tão difícil de entender, mas que depende de cada um de nós, como ela falou, né? Tudo parte de nós. O mundo está hoje do jeito que está por causa do ser humano, de cada um. Se cada um se conscientizar daquilo que deve fazer, e primeiramente tem que descobrir quem ele é, aí tenho certeza que o mundo melhora, né? Vai depender de nós, né? Então, a senhora quer terminar? Eu também quero agradecer de vocês terem me convidado, me dado essa oportunidade, e mais ainda, porque alguns de vocês possam estar pensando que eu vim para colaborar com vocês, mas eu estou sentindo que são vocês que estão colaborando comigo. Eu estou olhando, estou contando mais ou menos o número de pessoas que estão aqui. Eu acho que esse número aqui é muito superior ao que eu imaginei que aguentaria ficar aqui. Tá? Eu estou feliz da vida, né? Porque eu estou vendo quantidade e qualidade. Eu estou vendo seres em busca de se conhecer, de saber por que está aqui no planeta Terra e buscando qual é o meu papel, o que eu devo fazer. Eu tenho certeza que vocês, se continuarem juntos, interagindo, se transformando internamente, vocês vão fazer muita coisa. E se descuidar, eu sou capaz de, daqui a 1 ou 2 anos, sair de São Paulo e vir para cá. Me somar junto a vocês. Tá? Eu estou pensando seriamente em vender minha terrinha lá e vir comprar um pedaço por aqui, perto de vocês, e pensar junto, aprender a viver junto. Obrigada, gente.